Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos estudar um texto escrito pela irmã Carla Mello chamado A Reforma Protestante e a Bíblia. Porque hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. E aqui no Brasil virou lei a partir de 2016. Então, a partir de 2016, ficou sancionado que hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. Então, passamos aí a ter um dia no calendário brasileiro. Então, irmãos, esse texto que foi escrito pela irmã Carla Mello a respeito dessa data foi escrito por Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu não escrevi nada, não opinei em nada, não dei nenhuma contribuição. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto da irmã Carla Mello e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? O texto de hoje não tem muitas explicações a serem dadas e vai ser muito fácil para os irmãos compreenderem também, tá bom? Diante disso, vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela liberdade que temos, agradecemos porque podemos comemorar no dia de hoje o dia da Reforma Protestante. O meu coração exulta de alegria e eu penso que os meus irmãos também, porque nós temos a liberdade religiosa. Obrigada, Senhor, por isso. Que nós possamos desfrutar dessa liberdade, né? Que muitos de nós brigam tanto por esse tema, mas não lêem a Bíblia, não se conectam a Ti. Que nós possamos ser cristãos melhores. É o que eu te peço, Senhor, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então hoje muitos estão comemorando o Halloween, que é oriundo de uma festa pagã, mas nós não. Nós vamos comemorar o dia da Reforma Protestante. E o nosso texto bíblico está em Atos 17, versículos 10 a 12, que vai falar de Paulo e Silas na cidade de Bereia. E fala assim, ó. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Amém? Bem, a irmã Carla Mello escolheu o versículo 11 para ser o nosso versículo-chave e diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, irmãos, hoje comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, né? Então, hoje a gente comemora a Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Então, Martinho Lutero, que era um monge alemão, ele foi lá na porta da Catedral de Wittenberg e pregou, fixou na porta 95 teses, 95 frases que protestavam contra muitos dogmas, muitas coisas que estavam sendo pregadas, que eram totalmente contrários às escrituras, totalmente contrários à Bíblia Sagrada. E o principal desse movimento são conhecidos, das coisas que ele escreveu lá, são conhecidos como os 5 solas, quer dizer, os 5 só. Então, o primeiro é só a escritura. O segundo é somente Cristo. O terceiro, somente a graça. O quarto, somente a fé. E o quinto, somente a Deus a glória. Então, o Martinho Lutero, ele era um monge. Ele foi lá, escreveu 95 teses, 95 frases que ele não concordava, contra a corrupção, contra a imoralidade,
conta um monte de coisas que ele via que estavam acontecendo, mas as coisas mais principais, as coisas que mais atingiram então aquelas pessoas que se sentiram ofendidas na sua religião foram os 5 sós, né? Os 5 solas, que era somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Então, o primeiro e grande princípio sola Escritura é que a verdadeira religião, a religião de Deus, está baseada em quê? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, os religiosos naquela época tinham substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da igreja. Então, os dogmas, as coisas que eram taxadas como importantes para a religião, eram mais importantes do que a palavra de Deus. Então, acabavam se ensinando falsas doutrinas, e as pessoas eram proibidas de várias coisas, elas não podiam ler a Bíblia. Então, só quem podia ler a Bíblia naquela época eram os monges, os padres, só as pessoas que estavam na alta gestão da igreja, né? Então, eles falavam para as pessoas como elas deveriam seguir e elas seguiam aquilo cegamente. Então, por isso que é importante aqui esse texto que a gente acabou de ler, que os bereanos, eles tinham a mente mais aberta. Os bereanos eram mais nobres que os outros. Por quê? Porque eles iam lá na Bíblia e falavam, bom, deixa eu ver se isso está certo. Porque não importa, irmão, se é padre, se é pastor, não importa quem for. Se não estiver escrito aqui na palavra de Deus, não é para seguir. Porque o que importa é o que está escrito na Escritura. É isso que importa. O que importa não é a religião, é o quanto Deus fala ao nosso coração. E nós temos que conferir como os bereanos para ver se está lá na palavra, se é daquele jeito mesmo, né? E a pessoa fala, você não pode fazer isso. Mas será que está aqui na palavra? Será que eu não posso mesmo? Então nós temos que estar atento a isso e não seguir cegamente como aquelas pessoas estavam seguindo, né? Agora, uma coisa é certa, uma verdade que não tem como a gente fugir dela, né? Apesar de toda a liberdade que nós temos de acesso a esse livro, muitos de nós não conseguem enxergar a importância do conhecimento da Bíblia para a nossa vida espiritual, né? Eu já contei isso algumas vezes e vou falar de novo. Foi feita uma pesquisa e perguntaram para as pessoas, não sei agora mais a quantidade, se elas acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, e as pessoas disseram sim. Foi perguntado se eles acreditavam que a Bíblia tinha solução para todos os problemas, e as pessoas responderam que sim. E aí foram perguntados para a pessoa, você lê a Bíblia? E menos de 30% das pessoas, apesar de dizerem que acreditavam ser a palavra de Deus, e apesar de dizerem que acreditavam que na Bíblia havia solução para todos os problemas, menos de 30% liam a Bíblia. Então, irmãos, não adianta muito, né, a gente falar e não agir. Porque quando a gente não lê a palavra, não estuda, não medita nela, a gente acaba sendo levado para qualquer lado, né? Qualquer pessoa engana a gente. E essas pessoas que não lêem a Bíblia, elas não percebem que a falta de conhecimento vai impedir que elas vivam a verdadeira liberdade que é o Evangelho. E o Evangelho é capaz de nos proporcionar uma liberdade em Cristo. Mas se nós não conhecemos, não sabemos o que Ele diz, como é que nós vamos seguir? Qualquer pessoa diz, né? Qualquer pessoa chega e fala, ó, faz assim, né? Que nem recentemente aconteceu de uma pessoa dizer assim, olha, eu creio muito em Deus, nossa, eu amo a Deus demais, e eu acho assim que esse lugar tem uma energia muito ruim, seria importante que a gente fizesse tal coisa para liberar essa energia negativa. Irmãos, onde é que está na palavra que a gente tem que fazer alguma coisa para liberar a energia negativa?
Irmãos, nós temos que consultar a palavra de Deus, porque senão você cai mesmo. Porque essa pessoa que estava dizendo isso era uma pessoa de boa fé, uma pessoa bacana. E aí, conforme a pessoa disse, se ela tiver um poder de persuasão grande, aquele que não lê a palavra, que não conhece, acaba caindo. Ora, então, graças à reforma protestante, graças ao início ali que o Martinho Lutero, esse monge alemão, deu a essa reforma, a gente pode ter acesso às escrituras. Antes a gente não podia ler a Bíblia, agora a gente pode. A gente pode ter uma Bíblia só para nós, numa linguagem que a gente compreende. Tem várias versões, de vários tipos. É só a gente pegar uma versão confiável para a gente compreender e comparar. Então, glória a Deus pela reforma protestante. A gente não pode, irmãos, abrir mão desse grande privilégio. Nós temos esse dever, nós temos o dever de honrar a Deus com a nossa leitura da palavra, porque afinal de contas, Deus nos concedeu esse privilégio de, através da reforma protestante, termos acesso à palavra de Deus. Então, meu convite hoje, meus irmãos, é assim: se preocupe mais em ler a palavra de Deus hoje do que com o Halloween, com a festa de Halloween, com a fantasia de Halloween. É mais importante, se apegar à palavra, tá bom? Irmãos, olha, nosso manancial termina assim, a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo. Quem falou isso foi Spurgeon, tá bom? Bem, me despeço aqui com o meu abraço diário e fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço, olha só. Quero também que vocês tenham em mente que está em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas, e é lógico, darão glória a Deus pelo privilégio de nossa liberdade religiosa e pela reforma protestante. Amém? Bem, eu terminei aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.